Paz e amor para todos nós. É o que sempre nós devemos dizer. Que Jesus sempre esteja ao nosso lado, nos dando ânimo, dando coragem. E isso faz com que nós tenhamos vontade de caminhar. Então, estamos falando sobre a formação do médium, gente. Nossa, vocês nem querem saber quantas pessoas eu já conheci com a mediunidade, sofrendo, passando mal, porque a pessoa tem fluidos benéficos, energia, coisas boas para passar para irmãos doentes, seja espiritualmente ou seja por questões físicas, e ele não faz essa doação. Então o que vai acontecendo? Vai acumulando. Se ele não está dando, vai acumulando. É lógico. E outra, esse acúmulo se verifica em qualquer lugar do nosso corpo. Então aí produz, né, uma problemática, né? Começa a aparecer dores, vai no médico, e é uma ida contínua, vai no médico, o médico, a senhora não tem nada, o senhor não tem nada, o senhor está pensando, é uma depressão, é da sua cabeça. Tira a radiografia, nossa, não deu nada. Então por aí vocês irem. À medida que vocês se propuserem de trabalhar, de expor, de desenvolver essa mediunidade de vocês, né? Pode ser pequenina, mas precisa ser desenvolvida, né? Há pessoas que têm bastante tipos de mediunidade, mas vocês podem ficar também cientes que essa pessoa é mais devedora, tem mais coisas a fazer, né? Mais retificações. Não é um privilégio, não é ai, que prêmio, não é. É uma coisa comum que tem que fazer, né? Que tem que levar para frente. Porque senão, e depois outra coisa, a pessoa, é muito comum a gente ver pessoas jovens, não quero ler, não me interessa. Mas é preciso, façam forcinha, né? Pega numa hora, por exemplo, num descanso do trabalho, ou mesmo em casa, né? Pega o livro, abre o acaso, leia. Você vai devagarzinho, sentindo que há necessidade, né, de outras coisas além do que você faz. E assim por diante, gente. E assim que começa, né? Porque se não tiver o começo, como é que vai ser? Vocês vão ficar eternamente esperando que algo aconteça por si. Mas a gente é que tem que levantar e ir à luta. Então, nesse momento, essas ocasiões todas agora, gente, vai ser sempre em torno da mediunidade, em torno do que o médium precisa ver, aprender, prestar atenção, porque se ele cair nas malhas de um espírito inferior, do espírito malévolo, depois é difícil. Aí o sofrimento é maior ainda, muito maior. Então, para que ser relapso, né? E não ligar para nada, ser comodista? Tem gente comodista. Eu tô cansada. Na outra semana é que eu vou começar. Ou então chega na outra semana, porque justamente hoje tem um aniversarião, não posso faltar. E assim vai. Vai vendo coisas banais, coisas... Bom, é da nossa vida a gente participar socialmente, com amigos, companheiros, mas tudo tem o seu momento, tem a sua hora. Não vamos confundir nem misturar as coisas. Então,
conforme estava falando sobre a psicografia, porque era uma mediunidade mais comum e mais fácil de ser explicado como médium. Ele deve atuar a mesma coisa para os outros tipos de mediunidade. Ó, tudo que acabamos foi dito anteriormente a respeito da escrita mecânica é que todos os médiuns procuram obter com razão, mas o mecanismo puro é muito raro e frequentemente se mistura com a intuição. Tendo o médium a consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se aquilo vem dele ou de um espírito estranho. Não tem nada com que se inquietar, deve continuar mesmo assim. Que observe com atenção e reconhecerá facilmente naquilo que escreve uma porção de coisas que não estava na sua cabeça, no seu pensamento. E mesmo que lhes são contrárias, prova evidente que não vem dele. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Está dizendo aqui, gente, que nós, no nosso desenvolvimento, seja qual tipo de mediunidade, isso daí é um entrave. Será que sou eu mesmo? Será que é o meu mentor? Nossa, mas eu estava vendo as coisas, mas eu estava escutando. Então, vocês já vão aprendendo que devagar, com paciência, sem atropelo, você chegará aonde tiver que chegar. E seu mentor, o seu guia, ele ficará muito feliz de você ser persistente. Porque tem pessoas que largam mão, gente. E depois fica ruim por aí, atuado o tempo todo, perseguido por espíritos, né? Junta com trabalho, junta com coisas, com problemas familiares. Então a pessoa sofre porque quer, para falar a verdade, viu? Porque a orientação, o chamamento dele para trabalhar é direto. Então ele deixa para depois, porque é jovem. Ele acha que tem a vida pela frente toda. Mal vê que a qualquer momento ele poderá ser chamado para o desencarne. Bom, se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas, e estaria errado em se crer deserdado por isso. Se não está dotado senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela se contente e não deixará de propiciar-lhe grandes serviços, se sabe aproveitá-la e se não a repele. Se depois de tentativas inúteis, continuadas durante algum tempo, nenhum início de movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para dar resultados, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido, sem se requentar se vem dele ou de outra fonte estranha. A experiência lhe ensinará a fazer essa distinção. Ocorre a miúde, aliás, que o movimento mecânico se desenvolve ulteriormente. Dissemos mais acima que há casos nos quais é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. É sobretudo quando o médium puramente intuitivo ou inspirado faz um trabalho de imaginação por si mesmo. Pouco importa se ele atribua um pensamento que lhe foi sugerido, ou se vem de boas ideias, que agradeça ao seu bom anjo, e lhe serão sugeridas outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Quantas vezes a gente está querendo resolver um problema, nossa, está difícil, não encontro uma saída. De repente ele fala, eureka, nossa, como eu não tinha pensado nisso? Nossa, acabou de surgir um pensamento.
acabei de ter uma ideia. A ideia que foi sugerida pelos nossos mentores, pelos nossos espíritos amigos, que estão sempre do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando. E assim com tudo, gente. Suponhamos agora a faculdade medianímica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade, que seja em uma palavra o que se chama um médium feito. Seria um grande erro de sua parte querer-se dispensado de qualquer outra intuição. Não venceu senão uma resistência material, e é agora que começam para ele, as verdadeiras dificuldades, e tem, mais do que antes, necessidades de conselhos da prudência e da experiência. Se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhes vão ser armadas. Se quiser muito cedo voar com as suas próprias asas, não tardará em ser joguete dos espíritos mentirosos que procurarão explorar a sua presunção. Uma vez a faculdade desenvolvida do médium, é essencial que dela não abuse. A satisfação que ela proporciona a certos principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Deve pensar que lhe é dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. Por isso, é útil não se servir dela senão nos momentos oportunos e não a cada instante, não estando os espíritos constantemente às suas ordens. Corre o risco de serem joguetes dos mistificadores. É bom adotar, nesse caso, dias e horas determinadas, porque isso proporciona disposições de mais recolhimento, e os espíritos que quiserem vir acham-se prevenidos e, em consequência, estarão mais dispostos. Então, conforme vai desenvolvendo, a gente vai usando a nossa inteligência para ver qual é a melhor maneira, né? Como que deve fazer. A única coisa que eu posso dizer é que tudo deve ser muito bem programado, muito bem idealizado, ver bem o que vai ser feito, o que vai ser falado, ou mesmo perguntado. Não faça perguntas a esmo, ou perguntas que não tem nada a ver, ou então perguntas de coisas fúteis, coisas bobas. E, como já foi falado, o Espiritismo não é para isso, gente. É para orientar, para ensinar, aconselhar. Né? E tem muita gente que não entende. Faz perguntas de coisas da vida cotidiana. Se malgrado todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo nenhum, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. Na falta de médium, não é preciso crer-se privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de se expressarem, mas não é um meio exclusivo, que atrai os que nos afeiçoam, que estão sempre ao nosso lado, sejamos ou não médios. Né? Um pai abandona um filho por estar surdo, cego, e não pode, sem poder vê-lo nem ouvi-lo. Cerca-o com sua solicitude, como os fazem os bons espíritos conosco. Se não pode nos transmitir materialmente, seu pensamento vem em nossa ajuda por inspiração. Está falando dos cuidados que no nosso dia a dia, né, os entes queridos têm por nós, nós temos para os nossos, os cuidados necessários
né? Não abandonamos, não deixamos a revelia. A mesma coisa, quando a gente se propõe a fazer uma coisa boa, de ajudar, de trabalhar, de progredir, nós sempre teremos junto de nós espíritos abnegados, espíritos bons, que vêm nos intuir, gente. Não é que eles vão aparecer e falar, faça isso, faça isso. Eles geralmente usam a nossa intuição, que a gente é como se alguém estivesse falando, nossa, não tinha pensado nisso, que interessante, que ótimo, vou seguir essa ideia, vou fazer isso. Só que a gente tem que ver pela gente, porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, acha que a gente sabe fazer isso, fazer aquilo, sabe como não faz, é aí que a gente entra bem, né? Nem sempre a gente sabe, aliás, a gente não sabe tudo mesmo. Mesmo estudando, mesmo lendo no dia a dia, gente, nós continuamos não sabendo. Algumas coisinhas necessárias, mas não sabendo tudo. Há quem pensa que está lendo tudo, ele é o sabichão. Mas e as outras coisas? Não é só aquilo. Existe uma infinidade de coisas que nós precisamos saber também. Outras coisas, né? E com isso, por aqui nós terminamos com a nossa, por hoje, né? A formação da mediunidade, né? O desenvolvimento, tendo como exemplo um médium, psicógrafo. Então está dizendo do que ele deve fazer, das suas insistências, da sua observação, juntamente com a sua programação, com a sua organização, né? Nada de relaxamento, nada de comodismo, de negligência, de pouca vontade. Senão não sairá uma coisa boa não, gente. Então, até uma próxima, onde nós continuaremos falando. Aliás, vamos falar por algum tempo sobre o que rola na formação de um médium.